Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Uma boa noite. Olá, boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 1º de dezembro de 2022, Dia Mundial de Luta contra a AIDS. O Brasil tem redução no número de mortes causadas pela doença nos últimos 10 anos. E o Ministério da Saúde lança campanha para estimular medidas de prevenção. Luciana Colares de Holanda. Estima-se que cerca de 120 mil pessoas vivam com o vírus HIV e não sabem. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. A economia brasileira tem crescimento entre julho e setembro. É o 5º trimestre seguido de resultado positivo. Mais segurança e qualidade no momento do consumidor ter acesso a produtos. Vamos falar sobre o trabalho do Inmetro em uma entrevista com o presidente do Instituto, Marcos Heleno Gerson. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. Eletrodomésticos, brinquedos, veículos... Uma infinidade de produtos conta com o selo do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. O Instituto tem trabalhado para oferecer cada vez mais segurança e qualidade, fortalecendo o modelo regulatório e a política de infraestrutura e qualidade. Mudanças para beneficiar o consumidor. E vamos falar sobre elas com o presidente do Inmetro, Marcos Heleno Gerson, que está aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, presidente. Boa noite, Nazi. Boa noite, Mariana. É um prazer estar aqui com vocês. Presidente, todo mundo sabe a importância de um produto que foi certificado pelo Inmetro. Qual que é o papel primordial do Instituto? O papel nessa parte de certificação é principalmente supervisionar isso. Quem certifica os produtos são empresas que foram constituídas para isso, empresas privadas, só que o Inmetro faz a supervisão, faz o acompanhamento para que elas estejam fazendo corretamente e, mais do que isso, ele estabelece regulamentos de segurança de produtos em várias áreas. Presidente, o Inmetro está participando de uma campanha global de segurança em primeiro lugar, que é promovida pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Qual que é o objetivo dessa campanha e como é que ela vai ser feita aqui no Brasil? É uma campanha que visa esclarecer o público das questões de segurança e coordenar as atividades no mundo inteiro, né? Porque os mercados estão cada vez mais conectados. Nós estamos falando de mercados globais. Então, as empresas brasileiras, por exemplo, elas vendem não só no mercado brasileiro, mas no mercado europeu, no mercado japonês, de outros países, etc. E vice-versa. Empresas de fora vendem aqui. Então, equalizar essas regras, trocar informações, é um ponto fundamental para que nós tenhamos um comércio mais aberto e mais conectado. Garantir a qualidade. Principalmente, garantindo a qualidade que vai chegar nos consumidores, não só de questões de segurança, mas de desempenho também. Afinal, ninguém compra um relógio para durar 2 meses, né? Você quer que ele dure alguns anos. Agora, presidente, o Instituto vem trabalhando por uma política de infraestrutura de qualidade. Vamos explicar para os nossos ouvintes o que significa isso? Olha, qualidade é um conceito que as pessoas mais ou menos entendem, né? Qualidade é aquele produto atender uma expectativa que eu tenho. É o relógio não quebrar com 2 meses, marcar as horas corretamente, eu não tomar choque num produto. Só que para uma empresa poder investir na qualidade, ter um produto que entregue tudo isso, ela precisa de uma infraestrutura debaixo disso. Ela precisa medir, ela precisa ver se o produto dela atinge aqueles objetivos, precisa ter uma norma que regulamente isso, ela precisa testar o produto dela, precisa avaliar a conformidade, e tudo isso vai se traduzir naquele selo de conformidade que a gente se acostumou, aquele selo do Inmetro, que diz, olha, esse produto foi desenvolvido, foi medido e foi testado, então você pode confiar nele.
Agora, para isso é preciso um engajamento de diversos setores? Como é que funciona isso? Exatamente. O Inmetro é a espinha dorsal desse sistema. Mas ele entra desde o Inmetro com a sua parte de metrologia, entra as próprias agências regulatórias que estabelecem regulamentos nas mais diversas áreas, entra a parte de normalização com a ABNT, as certificadoras que são privadas, os laboratórios de teste. Nós temos mais de 2.000 laboratórios no Brasil acreditados pelo Inmetro. São laboratórios dentro de universidades, dentro da rede do Senai, de empresas privadas que testam esses produtos. Então é todo um ecossistema que envolve tanto o setor privado quanto o setor público, em interação para garantir a segurança e o desempenho para o consumidor. Certo, presidente. O Inmetro também tem incentivado essa melhoria de qualidade de uma forma mais abrangente e já discutiu o assunto até com os países aí do Mercosul. É possível que esses países aí adotem políticas unificadas, normas parecidas? O Mercosul tem todo um programa até de convergência regulatória para que os países na maior possibilidade, né, de ter regras integradas, já que os produtos vão circular entre uns e outros. É um objetivo do Mercosul. Então, nós trabalhamos em grupo técnico dentro do Mercosul para harmonizar essas regras, procurar, no máximo possível, ter regras parecidas para que facilite o fluxo de comércio entre os países. O que o senhor diria que são os principais desafios, assim, quando é necessário fazer essa equalização de regra entre países diferentes? É um histórico que cada país tem, como a forma que eu trato o meu comércio, né? Então, por exemplo, hoje o Brasil está com uma agenda muito de liberdade econômica, né? Então, nós temos uma lei aprovada pelo Congresso, por ampla maioria, que promove maior confiança nas empresas e etc. Então, às vezes, os países não estão no mesmo compasso e precisa de alguma forma harmonizar isso. E aí, enquanto alguns entraves de negociação, isso é normal em qualquer organismo multilateral. Isso acontece na União Europeia, acontece na ALCA e acontece também no Mercosul. Mas desenvolvendo uma agenda de conversas e convergência, buscando conciliar o interesse, a gente acaba conseguindo um ponto comum. O Inmetro tem procurado avançar ao mesmo tempo que novos produtos vão sendo desenvolvidos, né, por conta aí dessa tecnologia, dessa inovação. Os carros elétricos, por exemplo, a intenção do Inmetro é criar laboratórios específicos? O senhor pode dar mais alguns exemplos para a gente? Olha, além de ter laboratórios que dê a rastreabilidade metrológica, né, para você fazer as medidas, né, nessa tecnologia, principalmente nas baterias, que a bateria é o coração do carro elétrico, né? Talvez o item mais importante desse veículo é o maior diferencial que tem em relação aos outros veículos. Então, além de você ter a rastreabilidade, ou seja, ter aquele laboratório no Inmetro que sirva para garantir a medida, você precisa de laboratórios de testes. E esse laboratório de testes, em geral, laboratórios privados. Então, nós já temos uma primeira cooperação com o Inmetro, junto com a PUC do Rio Grande do Sul, e uma certificadora na Coreia do Sul, a KTL, que tem a certificadora da Coreia do Sul e mais uma empresa pública da Coreia do Sul, que é a KTL. Estamos recebendo tecnologia num processo de disponibilização de tecnologia, e o Inmetro está trabalhando no regulamento que possa acreditar esses laboratórios para testar e que, com isso, poder desenvolver tecnologias no Brasil de baterias elétricas. Pois é, aí ainda dentro desse tema, né, da tecnologia que avança muito rápido, como é que o Inmetro trabalha para conseguir acompanhar com a regulação esse avanço tecnológico assim muito acelerado? Olha, Mari, isso é um desafio no mundo inteiro, tá? Porque nós estamos vivendo a era da indústria 4.0. Significa que as novas tecnologias surgem muito rápido, de forma muito disruptiva e com bastante inovação. Então, nós temos contato com os órgãos reguladores no mundo todo, todos estão enfrentando essa dificuldade. E um consenso é que a grande saída disso é trabalhar junto com o setor privado, junto com o setor regulado. Mudar um pouco o mindset de você ter um órgão público estabelecendo regras e depois a indústria se vira para acompanhar. Não dá para ser assim. Tem que trabalhar próximo, para trabalhar dentro do possível e, principalmente, fazer regulamentos que não sejam tão amarrados. Porque se você faz um regulamento que tem 1000 requisitos praticamente definindo um produto, você inibe o mercado de inovar. Pô, se eu fizer diferente, eu não vou conseguir certificar meu produto, eu vou cair num limbo e não vou conseguir comercializar. Então, a empresa acaba não desenvolvendo isso. Mas se você combina alguns requisitos essenciais, aquele que tem que ter, e não
se prende tanto nos detalhes, aí você dá a possibilidade que ela inove com materiais mais modernos, tecnologia mais modernas, até trazendo mais segurança para o consumidor e com isso promovendo a inovação dentro do país. Presidente, quanto tempo se leva para regular assim, tipo um novo produto e qual é a meta para isso, para se avançar? Esse é o grande desafio, porque quando você trabalhava na cultura, né, que a gente tinha antes, você levava alguns anos para fazer um novo regulamento. Não tem mais esse tempo. Né? A tecnologia vem muito rápida e rapidamente ela é superada por outra. Então nós temos agora que o desafio é fazer regulamentos, por isso que ele tem que ser até mais enxutos e mais rápidos, que a gente possa, em questão de alguns meses, um ano, ter um regulamento novo quando necessário e utilizar principalmente análise de risco. Né? Onde é que tem mais risco que a gente tem que focar? Onde não tem, talvez seja o caso agora de confiar mais nas empresas, dividir as responsabilidades e dar possibilidade para elas desenvolverem novas formas de testar e validar esses produtos. Uma última pergunta, presidente. Para avançar nessa questão toda, foi criado o Comitê de Governança de Transição do Modelo Regulatório do Inmetro, um nome comprido. Como é que vai ser o trabalho desse comitê? Explica para as pessoas como isso funciona na vida delas. Olha, essa é uma experiência bem interessante e mostra muito como o Inmetro está aberto para trabalhar com o setor privado. Porque o que acontece agora, você tem um modelo regulatório do Inmetro que estabelece essas regras, formas mais flexíveis, regulamentos mais dinâmicos e etc. E você tem que pegar todo um estoque de regulamentos e modernizar de acordo com o modelo. Então foi montado esse comitê de governança, parte setor público e parte setor privado, para dividir as responsabilidades e acompanhar, definindo regras e verificando como se dá na prática toda essa transição desses regulamentos antigos para uma modernização, trabalhando junto o setor público com o setor privado. Certo, nós conversamos com o presidente do Inmetro, Marcos Heleno Gerson. Obrigado pela entrevista à Voz do Brasil. E obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar com nossos ouvintes. Hoje é Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E o Ministério da Saúde lançou uma nova campanha para estimular medidas preventivas contra a doença, as chamadas profilaxias. Além disso, divulgou dados sobre a doença no país, com queda no número de mortes por AIDS nos últimos 10 anos e um número menor de casos da doença em crianças menores de 5 anos de idade. Pelo menos 960 mil pessoas vivem com HIV no Brasil. Só no ano passado foram detectados 40.800 casos de HIV e 35.200 casos de AIDS. Cerca de 727 mil pacientes estão em tratamento. Segundo o Ministério da Saúde, o número de mortes por AIDS caiu e passou de 5,6 em 2011 para 4,2 óbitos por 100 mil habitantes em 2021. Mesmo com o impacto da pandemia de Covid-19. A taxa de detecção em menores de 5 anos também caiu nos últimos 10 anos, passando de 3,4 para 1,2 casos a cada 100 mil crianças em 2021. Já a taxa de detecção de HIV em gestantes aumentou 35% no mesmo período. Estima-se que cerca de 120 mil pessoas vivam com o vírus HIV e não sabem. Este ano, a campanha de combate à AIDS tem como foco o protocolo das profilaxias pré- e pós-exposição ao HIV. A gente combina! Combina. PrEP pra antes, ou PEP caso algo acontecer. A gente combina! Camisinha, seja ela masculina ou feminina. A gente combina! Combina também o teste ou autoteste, viu só? Quanto mais combinado, melhor! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O protocolo de profilaxia foi atualizado pelo Ministério da Saúde para todos os adultos e adolescentes com mais de 15 anos sob risco de infecção, como explica Gerson Fernando Mendes Pereira, diretor do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. A PrEP hoje não é mais só para populações específicas, mas é para quem precisa e a gente tem medicamentos suficientes para bancar essa recomendação. No mês que vem, deve começar a distribuição de um medicamento,
o dolutegravir 5 miligramas para crianças vivendo com HIV/AIDS com mais de 4 semanas de vida. Reportagem Luciana Colares de Holanda. E o Brasil é reconhecido no mundo pelo Programa de Controle da AIDS, que oferece tratamento e acompanhamento de graça pelo SUS. E os cuidados começam assim que é feito o diagnóstico da doença. A AIDS é uma doença infecciosa transmitida pelo vírus HIV que ataca o sistema imunológico responsável por defender o organismo de doenças. Por isso, a importância de buscar uma testagem para conhecer o diagnóstico e iniciar o tratamento o quanto antes, como explica a infectologista do Hospital Universitário de Brasília, Luciana Medeiros. Se a gente faz o tratamento, se a gente faz o diagnóstico precoce, o tratamento, a pessoa pode nunca desenvolver a AIDS. O Instituto Vida Positiva, no Distrito Federal, atua há 17 anos para defender e garantir direitos socioassistenciais das pessoas que vivem com HIV. Atualmente, a organização acolhe 27 crianças e dá assistência a cerca de 300 famílias, como explica a fundadora da ONG, Vicky Tavares. Temos a oportunidade de um emprego, de uma vida melhor lá fora, de ser respeitados pela sociedade. Para controlar a doença, o Ministério da Saúde distribui preservativos e testes rápidos. Também oferece gratuitamente medicamentos e tratamentos pelo Sistema Único de Saúde. Os testes estão disponíveis para toda a população nos postos de saúde. Reportagem Cleide Lopes. A economia brasileira tem crescimento entre julho e setembro. É o 5º trimestre seguido de resultado positivo. E você ouve daqui a pouco os motivos para este aumento. Segurança hídrica e prevenção de desastres naturais são pautas prioritárias do Grupo de Desenvolvimento Regional da Equipe de Transição. E o programa de transferência de renda do governo, o atual Auxílio Brasil, deve ter mudanças. O foco será a verificação das condicionalidades do programa. É o que propõe o Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Integrantes do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Regional apresentaram nesta quinta-feira alguns dos desafios para o setor. O principal, de acordo com o integrante da equipe, senador Randolfo Rodrigues, é a necessidade de ampliar e reorganizar o orçamento para atender necessidades imediatas da população, como obras de prevenção a desastres naturais e de segurança hídrica. O objetivo que o Ministério do Desenvolvimento Regional, conforme a Constituição da República, é combater as desigualdades regionais. É necessário ter uma reorientação sobre a destinação dos recursos de emendas parlamentares para o objetivo fim do Ministério. O grupo vai sugerir a separação das pastas do Ministério das Cidades e do Ministério da Integração, que formam hoje o Ministério do Desenvolvimento Regional. E entende que a reorganização do orçamento de 2023 passa pela aprovação no Congresso Nacional da proposta de emenda à Constituição que retira do teto de gastos da União os recursos para o atual Auxílio Brasil. Se aprovada, a chamada PEC da Transição deve liberar cerca de 200 bilhões de reais do orçamento. A senadora Simone Tebet, integrante do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, afirmou que vai ser feito um novo desenho para o programa de transferência de renda, com foco na verificação de sua efetividade. É uma questão que nós vamos nos debruçar, que é o CAD único, as condicionalidades, como é que elas estão sendo aplicadas. Não é só o alimento, os R$600 para garantir minimamente a sobrevivência das famílias. É uma forma do Estado estar dentro das casas das pessoas, vendo vacinação, se está dentro da escola, se tem violência doméstica, familiar, de pedofilia e, obviamente, verificar se o trabalhador precisa entrar num curso de requalificação para entrar no mercado de trabalho, um possível microcrédito para aquela família iniciar minimamente a sua autonomia financeira. Pela manhã, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva recebeu representantes de 22 entidades sindicais que solicitaram a repactuação de alguns termos, como a negociação direta trabalhador-patrão. Lula também recebeu a visita do embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, que confirmou a presença do presidente argentino Alberto Fernandes na cerimônia de posse, dia 1º de janeiro. Reportagem Luana Karen. A
A economia brasileira cresceu 0,4% entre julho e setembro, na comparação com o trimestre anterior. É o quinto trimestre seguido de variação positiva. Entre os setores pesquisados, o de serviços puxou a elevação, com a indústria na sequência. O consumo das famílias também puxou a alta, com o sexto trimestre consecutivo de aumento. É o que explica a coordenadora de contas nacionais do IBGE, Rebeca Palles. Destaca-se a contribuição positiva da despesa de consumo das famílias, como, por exemplo, a melhoria no mercado de trabalho, a desaceleração da inflação em 12 meses, o crescimento do crédito voltado às pessoas físicas, além da desoneração fiscal e dos auxílios governamentais, como o Auxílio Brasil, o Auxílio Caminhoneiro e o auxílio taxista. A despesa de consumo das famílias também atingiu o patamar histórico e ficou 3,5% acima do patamar pré-pandemia. A agropecuária teve queda por conta da produção menor de algumas culturas, como a cana-de-açúcar. No acumulado do ano, de janeiro a setembro, a economia brasileira registra um aumento de 3,2% em relação ao mesmo período de 2021. Segundo o Ministério da Economia, os resultados revelam uma trajetória consistente de crescimento, consolidando a recuperação econômica pós-pandemia, com criação de empregos, aumento médio da massa salarial e ampliação de investimentos. E a balança comercial brasileira bateu recorde histórico no mês de novembro, fechando com superávit de mais de 6 bilhões e 600 milhões de dólares. O superávit na balança comercial é registrado quando o país tem mais vendas ao exterior do que importações de outros países. O resultado é 30% maior em relação a novembro de 2021, o melhor desempenho desde 1985. Os produtos agropecuários e da indústria extrativista, como petróleo e minérios, ajudaram a puxar as exportações para cima. De janeiro a novembro deste ano, a agropecuária brasileira já acumula crescimento nas exportações de 37% em relação ao mesmo período do ano passado. Já as importações brasileiras tiveram queda em novembro de mais de 5%, mas vem acumulando alta no ano de pouco mais de 25%. Mesmo com a diminuição dos valores totais de importação no mês, o Brasil aumentou a compra de produtos como trigo e fertilizantes. 10 novos generais do Exército foram apresentados hoje em cerimônia em Brasília. A solenidade de promoção contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Foram 10 os oficiais superiores do Exército promovidos neste fim de ano. Apenas um deles se tornou 4 estrelas e atingiu a maior patente da carreira, a de general de Exército. Outros 4 foram elevados ao posto de general de divisão e 5 coronéis passaram para general de brigada. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia em homenagem aos novos generais. O evento de entrega de espadim ocorreu no Clube do Exército de Brasília. Os nomes dos militares promovidos foram anunciados em 19 de outubro deste ano e publicados no Diário Oficial da União na semana passada. Segundo o Ministério da Defesa, as promoções fazem parte de um procedimento padrão que ocorre ao menos 3 vezes ao ano. O general Valério Stump Trindade, chefe do Estado-Maior do Exército, saudou os recém-promovidos. Tenho a convicção de que os novos oficiais generais, soldados experimentados, forjados no cumprimento das mais variadas missões, empunharão a espada que em breve receberão com segurança, equilíbrio e sabedoria, honrando a si e a história de nossa instituição. O Exército de Caxias os saúda pela vitória alcançada. O general Valério Trindade lembrou os desafios que aguardam os novos generais. Nesse novo ambiente informacional, precisamos de líderes dotados de elevado grau de discernimento, visão estratégica e capacidade para conduzir seus homens com a crença nos valores militares, a confiança na hierarquia e na disciplina, bases de nossa instituição. Buscar a sinergia, incorporar novas capacidades. Pela lei que rege a carreira militar, além do merecimento, existem mais 4 critérios de progressão: antiguidade, escolha, bravura e pós-mortem. Reportagem Carla Fagundes.
Ministério de Infraestrutura vem atuando com outros órgãos para garantir o pronto atendimento e restabelecimento mais rápido possível do trânsito em rodovias federais que estão com interdições e deslizamentos em função de fortes chuvas. Embora existam registros de ocorrências em várias regiões, o caso mais grave no momento é no sul do país. O aviso é para que motoristas não se desloquem para as rodovias BR-376 no Paraná e BR-101 em Santa Catarina, que estão intransitáveis depois que um deslizamento obstruiu um trecho entre os municípios de Tijucas do Sul, Guaratuba e Garuva. Ainda não há previsão para a liberação do trecho. Existem também alertas na BR-277 no Paraná e em Aracruz, no Espírito Santo, onde o trânsito foi totalmente interrompido em um trecho da BR-101. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal.